pecado, aleluia. Significa dizer, amados irmãos, que se um dia existem coisas que já foram implantadas no nosso espírito, já foram instaladas no nosso espírito, hoje nós viemos para intensificar aquilo que já foi plantado. Hoje nós viemos para poder comprar aquilo que já foi plantado, aleluia. Só que o número 2 também é o número do testemunho. Por isso eu vim dizer para alguém que por acaso está triste nessa atividade. Não importa se você está triste nessa atividade. Hoje chegou o dia do testemunho. Porque a palavra do Senhor declara: o testemunho de um não é digno, mas o testemunho de dois é fiel. A partir do segundo dia, você vai testemunhar nessa atividade. A partir do segundo dia, estou abrindo o mundo espiritual. A dimensão do teu testemunho. Você não vai ter nessa atividade. Sem toda a dimensão do testemunho. Você vai ter que testemunhar. Não importa como eu estou na terra. Não importa como eu estou na nação. Você vai testemunhar. Nos últimos dias, nós vamos mandar duas testemunhas. O mundo vai dar um caos. Mas nós vamos mandar duas testemunhas. No segundo dia nós estamos a ler o segundo livro. E o segundo livro aponta para a saída. O que significa dizer que nós estamos a ser pressionados, mas nessa dimensão da atividade, se abrimos o segundo livro, e o segundo livro fala de saída, eu vim declarar para algumas pessoas que chegou o tempo da tua saída. Você ficou muito tempo, mas nós não vimos para te pressionar a sair desses lugares. Se você estava muito tempo na frieza, hoje eu vim como profeta de Deus para declarar que chegou o tempo da tua saída. É no segundo dia, aleluia. Lá para celebrar dia, está celebra. Permita-me entrar no contexto do capítulo número 1. No capítulo número 1, a palavra do Senhor começa a descrever um pouco da árvore genealógica de Jacó, falando apenas dos seus filhos e do número de almas que entraram no Egito. Quando a palavra do Senhor fala que eles estavam no Egito, a palavra do Senhor, depois do versículo 6 que nós começamos a fazer a leitura, declara: sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos de toda aquela geração, os filhos de Israel se frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se. Aqui eu sinto algo bom, mas se eu continuar a ler, no verso 8 diz: depois se levantou também um novo rei. O que significa dizer, Pai? Que no versículo 6 nós temos morte de José, mas no versículo 8 nós temos aparecimento de Faraó. O que significa dizer que quando José desapareceu fisicamente da terra, se levantou um novo faraó na terra. Só que o desaparecimento de José criou um problema para o povo. Porque quando José desaparece, o faraó que vem agora, ele não conheceu José, não vê José, mas também não sabe da história de José. É muito perigoso quando José desaparece da tua vida. Porque algumas pressões começam a acontecer quando José desaparece. Existem pressões que eu vou chamar que vão acontecer na tua vida quando José desaparecer. Por isso temos que proteger José. Porque se você deixar José desaparecer, Faraó vai aparecer. Porque quando José está presente, Faraó se torna ajudador. Quando José está ausente, Faraó se torna opositor. Porque José representa a sua palavra de Deus. Quando José está presente, José se torna intercessor e a força para te manter no Egito mesmo com Faraó. Mas quando José está ausente, Faraó te tira do Egito. Então José saiu do cenário do povo. Faraó agora se levanta. Quando o faraó se levanta, Faraó nota que o povo está a crescer, a se multiplicar. Mas voltando ainda para a questão de José. José é falecido. Quando José morre, a Bíblia declara que o povo se frutificou, o povo começou a aumentar e a crescer.
O que significa dizer que mesmo com o desaparecimento de José, eles continuaram a crescer. O povo está crescendo. Quando o povo vai crescer, Faraó vai notar que o povo do Egito está a se multiplicar mais que eles. Que o povo do Egito está a crescer mais que eles. Isso preocupa Faraó. Só que o que Faraó não sabe, não é que o povo de Israel quer aumentar sua taxa de natalidade. É que o povo de Israel está no Egito, mas não é no Egito. Então o crescimento do povo de Israel não vem apenas porque as mulheres de Israel são férteis demais. Eles precisam crescer e se multiplicar, porque eles vão ir para um lugar. E no lugar aonde eles vão ir para tomar posse de terra. Então, o crescimento do povo está alicerçado ao nível da promessa do Israel. Porque o crescimento do povo está dependendo de Deus. Só que Faraó vai notar que eles estão a crescer muito e a se multiplicar. O que Faraó precisava fazer? Por que é que nós não estamos a crescer e a se multiplicar? Porque algumas pessoas querem impressionar a tua vida. Porque eles param de crescer, você está crescendo. E os opositores começam a te impressionar quando o nível do teu crescimento passa deles. Só que o problema não é eles estão a crescer. O problema é eu já não estou a crescer. Por isso eu quero dizer para alguns jovens que estão aqui no Jeová Chamar: se o teu irmão está a crescer, não pressiona o teu irmão. Não aflige o teu irmão. O crescimento dele é indicativo que você deve crescer. Aleluia. Então, a palavra se levanta, se declara que se levanta Faraó. Nota que Moisés está falando do povo. As palavras que saem da boca de Moisés como narrador é: os filhos de Israel se fortificavam, aumentavam muito e multiplicavam-se. Mas a palavra que sai da boca de Faraó a respeito do povo é a seguinte: e disse ele: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Moisés falou de fortificação. Moisés falou que aumentavam. Moisés falou que se multiplicavam. Mas Faraó disse que é mais poderoso do que nós. O que significa dizer que o inimigo consegue dar conta da nossa dimensão. Porque Moisés está preparado. Se multiplicavam, se aumentavam e se fortificavam. Mas quando Moisés vai ter discernimento, Deus vai inspirar a saber o que o Faraó disse. Moisés está vendo Faraó no seu conselho a dizer: eles estão a se multiplicar e a crescer. Eles são muito e mais poderosos do que nós. O que Moisés está a falar a respeito do que Faraó fala do povo dá um indicativo de como é que era o povo de Israel, era poderoso. Só que a palavra poder aqui não aponta para posses. A palavra poder aponta para a dimensão do Espírito. Quando Faraó olha para o povo de Israel, está a olhar que eles têm alguma coisa diferente. Eles não são como nós. Nós até podemos nascer, podemos dar cada homem 2 mulheres, mas vai ter uma coisa diferente. Porque não é só se multiplicar, não é só aumentar, não é só se fortificar. São mais poder. Quem tem o Espírito Santo é diferente. Quem tem o Espírito Santo, mesmo na pressão, cresce. Quem tem o Espírito Santo, há algo que lhe torna diferente. Aleluia. E Faraó vai começar a ver que se eles estão a crescer assim, provavelmente quando ter uma guerra, eles podem se levantar contra nós. Mas vamos entrar para aquilo que é o tema, a questão da pressão. Quando nós falamos de pressão, amados irmãos, o que é pressão? Pressão é uma determinada circunstância de aflição, circunstância de pavor que alguém passa. E quando nós estamos a falar da pressão, a pressão é marcada pelo impacto, quer seja emocional, que aquilo causa na pessoa ao ponto de te afligir. Mas quando nós falamos de pressão, na física existe a lei da pressão. A lei da pressão é pressão igual a força e área, que pode significar que a pressão é a força exercida sobre algo. Quando estamos a falar de pressão, aos olhos da física, a pressão é uma lei.
O que significa dizer, se estamos a falar pressionados para crescer, nós queremos declarar aqui na igreja que existe um nível em Deus que nós vivemos sobre a lei da pressão. E a lei da pressão, amados irmãos, não é apenas a força que o diabo exerce para nos prejudicar, também é um método que Deus usa para nos estruturar. O método que Deus muitas vezes usa para estruturar os seus filhos se chama pressão. Então, se pressão, de acordo com a física, é a força exercida sobre algo, significa dizer que quando há pressão, há presença de força. Oh, igreja inteligente. Quando há pressão, há presença de força. Quando há pressão, há presença de força. Permita-me dizer que, como crente do Jeová chamar, no meio da pressão, você não pode sentir mais a força de quem te oprime do que a força de quem te estrutura no meio da pressão. Quando recebe impacto de força. Alguém pegou? Pressão que se revela quem tem força quando recebe impacto de força. Porque o povo está a ser pressionado. Eles estão a receber um impacto de força, mas para outra dizer são mais poderosos. O que significa dizer que no meio do impacto da força de Faraó, no meio do impacto da pressão de Faraó, Faraó conheceu a força do a tua força vai ser revelada. A tua identidade vai ser revelada. A tua natureza vai ser revelada. A tua dimensão vai ser revelada. A tua dimensão vai ser revelada. É uma questão que se revela a força de quem recebe impacto de força. Porque antes de receber o impacto da força do inimigo, recebeu o impacto da força de Deus. Então já recebeu o impacto da força de Deus. Não importa quanta força o inimigo manda, vai bater para você. Não vai ter jeito. Não sem muro, sem causa. Porque não há poder que pode contra o poder do nosso. Então, o povo de Israel está a receber impacto de força. E no impacto de força que recebem, está a ser revelada a força que eles têm. Aleluia, igreja. E a palavra do Senhor declara que Faraó notou algo. É que precisamos nos afligir ainda mais. Vamos nos colocar a edificar cidades. Não edificar cidades sem problema. Só que a palavra do Senhor declara no verso 12. Quanto mais os afligiam. A aflição, amados irmãos, não aponta apenas para o que te mandam fazer, mas também para o que estão a te fazer. Por quê? Eles têm dois tipos de aflição. Sentem dois níveis de aflição. O primeiro é quando carregam peso. O segundo é quando recebem os maus tratos a carregar o peso. Então significa dizer que a aflição que eles estão a viver é a aflição de carregar peso, mas de se sentirem pesados. Porque eles começam a se sentir cansados, o coração começa a palpitar. Mas não falaram que tem uma promessa que ainda vamos sair daqui? Não falaram que é um Deus que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? José não disse que o nosso Deus nos visitará e nos fará ir para um lugar que prometeu aos seus pais. Por que estamos a viver isso? Porque é no momento da pressão que muitos entram em questionamentos. Não viram que Jó se tornou repórter no momento que começou a viver a aflição? Porque no livro de Jó, você encontra Jó fazendo muitas perguntas. O que significa dizer que a pressão revela a posição de algumas pessoas. Onde
produtividade deles. Eu quero declarar sobre a tua vida: pressão não impede a tua produtividade. Porque pressão é um elemento miraculoso para nos levar a produzir. E Paulo ilustra isso pelo menos 2 vezes com muita precisão. Em Romanos 5, no versículo de número 3, ele declara: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas pressões, nas aflições, sabendo que a tribulação, pressão, a tribulação, sofrimento, a tribulação, perseguição, produz. Nota que o apóstolo Paulo está dizendo que a tribulação produz. Eu vim declarar sobre alguém que está aqui no Jeová chamar. O tempo da produtividade chegou. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai declarar algo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de número 16, ele encerra da seguinte forma: porque não desfalecemos. O que significa não desfalecer? Nós não perdemos esperança, nós não estamos por vencidos. Mas ainda que o nosso homem exterior, se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. Esse texto para Êxodo, ainda que o faraó coloca carga, tijolo pesado, deixa o corpo cansado, mas o espírito está nós terminamos. Ele diz ainda, esse é o capítulo 1, ele vai dizer: de maneira que se multiplicavam e também cresciam. Se multiplicavam, tanto mais cresciam. Pai, se multiplicavam e também cresciam. Se multiplicavam e tanto mais cresciam. Quer dizer que quando está falando da multiplicação, fala que eles estão a aumentar. Na casa onde tinha um filho, agora tem 3. Mas quando está falando do crescimento, aponta primeiramente para a questão demográfica, que a família está largada. Mas só que crescimento também aponta que eles estão a ser estruturados. Porque pressão não gera apenas estatura, também gera estrutura. Quem de fato recebeu primeiramente o impacto da força de Deus, do Espírito de Deus, quando passar pela pressão, a pressão não diminui a sua estrutura. Só que essa mesma pressão, quando ele recebe o impacto da força, antes de receber o impacto dessa força maligna, recebeu a divina. E a divina lhe dá estrutura. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Produzindo. E o menino crescia no deserto e se
se enfadavam por causa dos filhos de Israel. O povo cresce, mas Faraó se enfada. O povo é afligido com blocos, tijolos, coisas pesadas, mas Faraó que está se enfadando. O enfado, essa palavra enfadava, vem da palavra enfado, que significa estar cansado, estar com fadiga. O que significa dizer que nós temos um que está cansado, porque está a crescer, então a lhe dá carga. E temos outro que está cansado, porque não está a crescer, e quem está a crescer se tornou carga. Quem vai levar mais peso não é o povo que leva pouco. Quem vai levar mais peso é aquele que está levando a cabeça que leva pouco. Eu vim dizer que tem muita pessoa cansada por causa da tua vida. Porque Deus que tem que deixar não dá certo. Tem muita pessoa cansada por causa da tua vida.
tem mais vida para nos amados irmãos, fica dentro da palavra. Quando falamos de depressão, amados irmãos, as nossas mamães dentro da palavra que cozinham, fazem bolo. Mamãe está assim, eu já comi bolo da mamãe. Mamãe, se for para fazer aquele enroladinho ou a pizza, a massa é colocada assim de uma forma cilíndrica. Amém? Você pega a massa, faz uma bolinha. Você deixa aí a bolinha. Só que naquela bolinha, pai, se pegar e fritar assim, vai dar muito trabalho para fritar. Mas se você pegar naquela mesma bolinha, pegar no rolo e colocar a bolinha num lugar com trigo e ficar amassar, esticar aquela bolinha, aquilo que era cilíndrico vai começar a se esticar. Então, pressão é a lei que Deus usa para nos... Pressão é a lei que Deus usa para nos espalhar. Você atinge outros tempos. Deus quer que você atinja outros lugares. Deus quer que você atinja outras dimensões. Então Deus vai permitir que venha pressão para te levar em frente. Cada pressão que faziam com Daniel na Babilônia levava Daniel numa graduação. Permitam-me dizer que quando você está em fase de pressão, começa já a falar: estou em fase de graduação. Estou em fase de graduação. Deus usa o momento de pressão para nos graduar, para nos patentear. Quando Daniel chegou na Babilônia, a primeira pressão é: não pode comer outra coisa senão o que está consagrado. Isso é um impacto de força, na força que eu já tenho. Porque se eu comer o que está nessa mesa, vai me tirar o lugar daquela mesa. Como eu não quero perder um lugar naquela mesa, eu vou usar a força que eu já tenho para gerar impacto na força dessa mesa. Então não vai chegar no outro homem que cozinhava, que fazia as coisas. Nos dá legume, servimos apenas. Não podemos comer isso. Quando vão dar apenas legume, Daniel? A palavra do Senhor declara que Daniel, naquele processo de pressão, onde os homens morreram, estavam a comer carne. É a carne que tem fibra, é a carne que tem ferro. Isso está comendo legume, nunca me vai me fazer emagrecer, Daniel. Só que não sabiam que quem recebeu o impacto de força antes de receber uma força que quer impactar, ele vai gerar impacto em todas as áreas da sua vida. A palavra do Senhor declara que Daniel, que apenas comia legumes, ficou mais robustecido do que todos que comiam frutas, que comiam as carnes, que bebiam o vinho do rei, que comiam o pão do rei. O que significa dizer que na pressão Daniel não mudou o cardápio. Porque existem pessoas que quando estão na pressão mudam o menu. Alguém não apanhou? Existem pessoas que quando estão a passar pressão mudam o menu, mudam o cardápio, começam a ter outros apetites. Porque esse tipo de pressão já não funciona mais com palavra. Eu preciso de uma outra coisa. Mas eu pensando no trabalho, não, essa pressão está me dando trabalho, se eu não estar no trabalho não vai dar certo. Eu quero algo diferente. Essa pressão que eu estou a sentir como jovem, eu preciso saciar em outro lugar. Na igreja não vai dar certo, vou ter que esperar. Eu preciso experimentar uma coisa. Amados irmãos, vamos permanecer com o mesmo cardápio. O cardápio de Deus é servido numa mesa que se chama Centro da Sua Vontade e tem um culinário que se chama Espírito Santo. E é o máximo
espiritual. Porque quando viram que Daniel está grande, todo mundo parou de comer carne. Algumas pessoas precisam parar de comer carne quando você abrir mão da carne. Alguém não entendeu? Algumas pessoas vão parar de comer carne quando você que está em Deus abrir mão da carne. Se você não abrir mão da carne, amados irmãos, a família vai estar na carnalidade. Se você rejeitar carne, todo mundo vai vir no legume. Chegou o momento da família entrar em dieta. Porque tem alguém que mesmo que está crescendo, está produzindo, está multiplicando, está abre mão da carnalidade, abre mão do mundanismo, abre mão do mundismo, abraça a palavra, abraça a santidade, abraça a oração. É por isso que o sábio Salomão disse, Pai, melhor é hortaliças, verduras na refeição, do que um boi gordo onde há ódio. Abre mão da carne, abraça as hortaliças, abraça as coisas do Espírito. Hortaliça fala de coisas verdes. Quando falamos de coisas verdes, eu volto a Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente para águas tranquilas. Oh meu Deus do céu, vai abraçando as coisas verdes, vai no pasto verdejante de Deus, é no pasto verde onde Jesus alimenta. Não se lembra que quando ele multiplicou pão, ele disse que sentam na grama verde, sentam na relva verde. Você precisa sentir as coisas verdes, porque as coisas verdes falam de vida, as coisas verdes falam de vigor, as coisas verdes falam de crescimento. Aleluia! Então, quando Daniel nega aquilo, ele é galardoado. Agora, Daniel que não entendia de dieta, pai, não entendia de cozinha, o que ele decidiu é que está sem comer. O que significa dizer, amados irmãos, que existem decisões que você vai tomar que vai rudimentar o rumo de uma toda a jornada. Aleluia! Há pessoas que precisam que você tome uma decisão seja em Deus. Porque o curso que eles vão tomar está intrinsecamente ligado com a posição que você vai tomar. Aleluia! Se você não tomar essa decisão, muitas pessoas vão andar por caminhos tortuados. Nota que depois Daniel, no capítulo de número 2, surgiu outra pressão para Daniel. Qual é a pressão? O rei sonhou, teve um sonho. Só que ele também esqueceu do sonho. Então o rei disse, tem que chamar os astrólogos, os magos, os feiticeiros, para poder decifrar o sonho. Só que tem um problema, eu esqueci do sonho. Se vocês não lembrarem o sonho que eu tive que nunca vos contei, vou vos matar. E quando vocês se lembrarem, tem que me contar bem, senão também vou vos matar. O que significa dizer que aquilo era uma pressão. Daniel vai notar um homem que estava pressionado. Meu Deus disse que o rei disse que vai matar todos os sábios, todos os magos, todos os astrólogos por causa do céu que teve. Só que Daniel tem uma outra forma. Enquanto todos estão aí a procurar pensar, descortinar coisas aonde não tem, Daniel com seus amigos vão tirar um trabalho pequeno de jejum e oração. Rápido, cirúrgico, sucinto, lacônico. Era circunstancial. Não era um trabalho de 3 dias, era rápido. Só que eles quando tiram aquele trabalho, a palavra do Senhor declara que enquanto estava orando, Daniel já começa a glorificar. Porque quem consegue entender que na pressão ele não precisa se preocupar com o impacto da força que está vindo, mas com o impacto da força que já veio, vive diferença. Porque às vezes aqui reside um grande segredo, Pai. É que nós nos preocupamos tanto com aquilo que está vindo do que com aquilo que já veio. É por isso que Cristo diz em João capítulo 10, versículo de número 10: o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir.
Mas como ele disse, o ladrão não. Se não. Ele está a falar do processo da chegada do. Só que depois ele vai falar outra coisa. Então, o ladrão não. Mas eu. Então, a diferença.